Tiago, capítulo 1. Falei, cuidado com as mudanças. Assim, pastor, já está ficando velhinho? Não, que eu estou com muitas mensagens que ficaram juntas, uma perto da outra aqui. No esboço aqui pode ter colinha, que aqui não é pecado ter cola não, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 17. Cuidado com as mudanças. Diz, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós temos que prestar atenção nisso. De vez em quando surgem umas pessoas dizendo um evangelho mais santo. Eu quero trazer um evangelho mais puro. Não temos que trazer. Temos que trazer o evangelho. Quando houve a reforma protestante, não só com Lutero, antes outras pessoas também já tinham esse movimento, nós lembramos de entender que não foi mudança na palavra de Deus. Não houve reforma do evangelho. Não houve reforma da Bíblia Sagrada. Foi de entendimento humano, do conhecimento. A reforma foi esta. Não foi reforma da palavra de Deus. Então, quando apresentam, temos que ter uma mudança de atitude, podemos até ter. Mas por que eu estou falando isso? Nós vamos ver, pela palavra de Deus, muitas mensagens. Primeiro, Hebreus, aqui do lado, uma folha atrás só vira uma folha. 13:8. A Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não temos que apresentar outro Jesus. Se não estamos apresentando o Jesus da Bíblia, sim. Aí temos que apresentar o Jesus da Bíblia. E ele diz, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. De vez em quando você vê um modismo. De vez em quando você vê algo novo no Evangelho. Uma mudança. Mas espera aí, a palavra de Deus não muda, não. A palavra de Deus ela não tem que se adequar ao século XXI. Ela não tem que se adequar à modernidade. Não, porque tudo que acontece nesse mundo já está registrado na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o saber. Daniel falou no capítulo 12 que o saber se multiplicaria. Veja quantos anos nós temos aí. Vamos falar na contagem, que é contada pelo calendário, vamos dizer assim, hebraico. Quantos anos tem a humanidade? Aí você vê que nesses anos todos, de 200 anos, vamos dizer, 300 anos para cá, teve a Revolução Industrial. Você vê o homem, quando Ford lança o carro, começa a ter. Veja o carro do começo do século passado. 2 séculos, meu avô, por exemplo, nasceu em 1896. Quando eu peguei a certidão dele para pegar a nacionalidade portuguesa, que ele era português, eu vi lá a certidão dele, foi até, era tudo escrito, registrado em um livro, um caderno. E estava cheio de marca de dedo de quantos anos? 1896. Quer dizer, não tinha, a locomoção era como hoje, como 500 anos atrás, como 1000 anos atrás, carruagem. Mas o saber foi se multiplicando. Tanto que no século passado o homem vai à Lua. Tem gente que não crê nisso. Conheço até irmão que não crê, de maneira nenhuma, mas o homem foi à Lua. Você vê que o homem foi à Lua. Depois parou, talvez não viram tanto, não tinha nada lá de lucro, não foram. Hoje estão indo a Marte agora, estão indo a tantos lugares. E a ciência, na cura, como vai chegar um tempo que o chamado câncer, já vou falar do Zé Gotinha? Lembra do Zé Gotinha? Daqui um dia pode ter uma gotinha que quem tomar aquela gotinha nunca vai ter câncer, um exemplo. Cremos que vai chegar a esse ponto, que a ciência vai chegar a esse ponto, que vai se multiplicar cada vez mais. Mas o que eu estou passando para você aqui é que a palavra de Deus não mudou. Então eu não posso fazer uma nova doutrina, eu não posso fazer um novo evangelho, eu não posso fazer um novo Jesus, e nós temos que tomar cuidado. Aí ele vai falar mais para nós. Bom é que o coração se fortifique com graça, conhecendo mais de Deus, se envolvendo mais e mais com as coisas de Deus, e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Porque manjares são coisas que são até apetitosas, são coisas que são até preciosas, vamos dizer assim, desejadas mesmo, mas não é o evangelho. Que traz, mas que não traz, entenda bem, edificação. O que traz edificação é a palavra. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Se eu botar a igreja toda para dançar, para pular, todo mundo se alegra, é bonito. E deve ter esse momento na igreja. Mas se eu não trago a palavra de Deus para você, você não vai ter fé.
Eu preciso que você seja fortalecido na graça, fortificado na graça, que você cresça cada vez mais. Então, estamos vendo, cuidado com as mudanças, que elas aparecem, elas estão aí. Nós vamos deixar aqui, vamos para Mateus, esse você também conhece bem. Mas vem um versículo muito forte, já já. Mateus 24, 35. Esse é bem conhecido. Mateus 24, 35. E o que diz para nós? O céu e a terra passam, mas as minhas palavras. Tudo passa nesse mundo. Eu já usei o cabelo desse tamanho, sabia? Eu já usei a calça aqui. Já teve essa moda. A calça vinha aqui. Quem tem minha idade sabe disso, não é verdade? Já usamos o pulseiro de relógio, que não era assim, era desse tamanho, né? E o cinto, a cinta, né? Conforme aqui não era aqui, lembra do medalhão que tinha aqui? Era tipo faroeste que usava. Tudo isso vai passando, as coisas vão passando. Teve uma época, eu lembro que a Shell, Esso, usava, tem um macacão do trabalhador, do posto de gasolina. Aquilo virou moda, todo mundo usava. Alguém lembra disso? Aí teve uma época que nós usamos assim, a gente falava assim que era o terninho Silvio Santos. Que era um conjuntinho que tinha, alguém lembra desse conjuntinho? Que tinha conjunto para homem, conjunto que era calça, a camisa que assim, com aqueles dois bolsos aqui na frente, os botões aqui assim, era o terninho Silvio Santos. Silvio Santos naquela época era, acho que era da Globo, não sei, muitos anos isso, tem uns 40 e tantos anos. As coisas vão passando, tudo passa, mas a palavra de Deus não. Pode ter a certeza disso. Passa, as coisas vão passando. Agora que vem um versículo forte, Provérbios capítulo 24, versículo 21. Me direciona aqui. Capítulo 24, versículo 21. Olha que palavra forte. Diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, quer dizer, a autoridade que você tem, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Nós queremos mudanças. Claro, o homem, sim, pode, às vezes, as atitudes do homem devem ser mudadas. Às vezes, o homem tem que ter, até o jeito de orar. Mas, cuidado que os que buscam mudança no Evangelho, na palavra de Deus, na fé, não. É a mesma. Quem tem que mudar é o homem, que 38 anos ele esperava o mover das águas. Era uma cultura religiosa, era uma tradição religiosa, que um anjo descia e movimentava as águas. Mas não tem mais isso escrito na Bíblia. É o único caso. Então a Bíblia está relatando um fato que eles acreditavam. E Jesus disse: queres ficar são? Eu quero, Senhor, mas não tem ninguém que me ajude a entrar na água. Levanta-te, toma o teu leito. Ele que mudou. Jesus não. Então, nós temos que mudar as nossas atitudes, mas Deus não muda. E cuidado, porque aqui estão buscando mudança. No capítulo 27, aqui, versículo 23, Provérbios ainda. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. A ver se é a nossa família. A juventude está buscando mudanças. Eles estão. Vai lá fora. Nunca houve tanta devassidão, depravação como agora. E eles estão querendo introduzir isso no meio chamado, entenda bem, evangélico. Ou na família tradicional, ou no meio conservador. Nós não podemos mudar. A palavra de Deus não muda. Desculpe o que eu falei lá atrás, mas é a verdade. Todo mundo que tem um filho quer ter uma nora e quer ter netos. Quem tem uma filha quer ter genro e quer ter netos. Quem tem um irmão quer ter cunhado e quer ter sobrinhos. Mas o mundo quer mudanças. E quer que essa mudança chegue, é século 21. A palavra de Deus não muda. Os céus e a terra passarão, minhas palavras não hão de passar. O que temos que ter cuidado com os filhos estranhos? Vamos para o Salmo 144, versículo 7. Salmo 144, versículo 7. Estende as mãos desde o alto, livra-me
e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. Estão como filhos de Deus, mas são estranhos, porque trazem doutrina estranha, porque trazem aquilo que é contrário à palavra de Deus, querendo mudança. Provérbios 24, querem mudança, mas na palavra de Deus não. Nós não podemos ter a reforma da palavra. Você vê reforma ortográfica, não sei mais o quê, mas da palavra não. Você pode encontrar tradução, porque sempre na tradução pode se perder o sentido de algo, mas nunca na Bíblia Sagrada. Não existe essa mudança. Não queira, não aceite de maneira alguma. Igreja de Cristo, não sei quanto tempo ficaremos com vocês. A nossa juventude está chegando. Nós temos que preparar uma juventude. Por isso temos que tomar cuidado com os filhos estranhos, que trazem a modernidade, que trazem, entenda bem, a mudança, que querem a mudança. Olha o versículo seguinte, que ele vai dizer para nós, 8 agora, 144, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da falsidade. Misericórdia. Não podemos de maneira alguma. Vamos voltar para Provérbios 27 ainda. Agora o versículo 24. Ele diz, vou repetir o 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o gado, porque as riquezas não duram para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Nós já vimos isso, pessoal. Passa pelo lugar chamado Campos Elíseos aqui, você conhece? Ali já foi outrora lugar de quem tinha grana, dos endinheirados. A maioria está vendo que são empresas, quando não museu, né? Você já passou para a casa ali do Santos Dumont? Alguém já passou lá? Alameda Norte, ali você vê na esquina, você vê ali, um casarão bonito, ali já foi, mas tudo passa. Ali também tinha um lugar que era chamado os Barões do Café, todos tinham a casa de esquina era a casa mais cara, né? Bonita, os palácios estão ali, mas passaram. Hoje até a pessoa fica, puxa, claro, como eu gosto disso, eu passo praticamente todo dia, que eu moro na Barra Funda, do lado de lá da linha do trem. Então, para você passar lá, você tem que passar por ali. Quando vem para a igreja, eu passo, aí você pega a Solon, aí passa debaixo do viaduto, aí já sai na Norte Manjá, e você já passa ali nos casarões, tem o Sesc hoje ali, bonito, tem o Liceu, né, conhecidíssimo em São Paulo, tudo, mas tudo isso passa. Deixe para a sua família, acima de tudo, esta herança, o temor no coração. É como aquele homem, o profeta de Deus dos dias de Eliseu, isso não está no esboço não. Entenda, ele simplesmente, a mulher chegou, profeta Eliseu, meu marido morreu, ele era servo, mas deixou dívidas. Oh, não pode deixar. E você não tem nada em casa? Não tenho nada. O que você tem em casa? Eu tenho uma garrafa de azeite. É o que basta. Deixa o azeite para a sua família, irmão. Aí foi multiplicado o azeite e as dívidas foram pagas e viveram do resto. Deixa a unção para a sua família. Ensine que a palavra de Deus nunca vai ser mudada, que a palavra de Deus continua a mesma. Se vão chamar você de conservador, o que for, entenda bem, não liga não. Falar isso de Jesus. Um dia falaram a respeito dele. Eles queriam simplesmente, mas Jesus trouxe mudanças, não, Jesus trouxe a verdade. Conhecereis a verdade, eles não estavam vivendo a verdade. Nós temos que fazer isso, pregar a verdade e o mundo vai se converter. Qual é a nossa mensagem? Cuidado com as mudanças. A palavra de Deus não muda, ela é a mesma, pode ter certeza disso. Continue lutando pelo seu filho para lhe dar uma nora, lhe dar netos. Continue orando pela sua filha para lhe dar genro, lhe dar netos. Continue lutando pelo seu irmão para lhe dar uma cunhada, lhe dar sobrinhos. Mas não é só isso, não, em tudo. Não deixe de maneira alguma que a sua família despreze a palavra de Deus, porque tudo o que você precisa está na palavra de Deus.